Glória a Deus. Pode se sentar, amém, meu irmão? Obrigado, Ministério de Música. Glória a Deus. Aleluia. Primeiramente, boa noite a todos, a paz do Senhor. Vocês estão bem? Amém, irmãos? Hoje nós estamos muito felizes. Estamos aí iniciando essa fase de dobradinha, de culto de manhã e culto à noite. Isso é bom demais. A gente já tinha esse desejo já há muito tempo, esperava o ok de Deus para isso. E eu creio, irmãos, como a Michela disse, em breve essas cadeiras tomadas aqui, tanto de manhã como à noite. Amém? Pessoas que vão vir para cá buscando algo da parte de Deus e vão encontrar um alimento sólido, consistente, um alimento que vai trazer benefícios para eles, para cada um de nós, e nós vamos avançar. Amém, irmãos? Em todas as coisas. De manhã nós falamos sobre a questão da valorização da presença do Espírito Santo, entender sobre isso, entender a importância disso. Se você depois puder, vá lá, assista as ministrações assim que possível. Amém? Mas hoje nós vamos falar sobre outras coisas. Amém? Agora, na verdade, né? Hoje continua sendo hoje. Você está aqui comigo? Amém? Eu preciso de você, amém? Fica ligado, não se dispersa não, tá bom? Eu quero que você abra comigo, por favor, em Provérbios, no capítulo 18, amém? Aleluia! Provérbios 18, no verso 21. Esse texto é muito conhecido, mas ele vai pautar algo que nós vamos falar nessa noite, amém? Michela já deu um spoilerzinho na ministração de música, amém? Mas a gente vai caminhar aí dentro disso, amém? Provérbios 18, 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Amém? Irmãos, esse texto, ele dá um valor a respeito da língua, daquilo que nós falamos. E muitas vezes nós não temos considerado isso na nossa vida, no nosso dia a dia. Às vezes a gente ouve até mesmo pessoas falando a respeito de algumas declarações, algumas confissões erradas, e a gente sinaliza alguma coisa, alinha algum ponto, e a pessoa fala assim, não, nada a ver, só estou falando da boca para fora. Mas a gente precisa ter a consciência daquilo que nós falamos. Tudo aquilo que você declara, irmãos, é uma extensão daquilo que você quer que se manifeste. Na quinta-feira de Doutrina em Foco eu falei um pouco sobre isso, e eu quero aprofundar um pouco mais nessa noite, para nós estarmos ligados com aquilo que nós temos falado, a respeito da nossa vida, a respeito das coisas que nós desejamos. Irmãos, eu e você somos frutos daquilo que nós declaramos ao longo da nossa história. Muitas vezes, irmãos, nem mesmo a gente queria viver aquilo que nós estamos vivendo, mas por conta das nossas próprias palavras estamos condenados, entre aspas, a uma vida que talvez não era o nosso desejo. Mas por quê? Porque muitas vezes não tínhamos essa consciência. Amém? Mas aquilo que você fala, aquilo que você declara tem poder. A palavra tem poder. E quando nós falamos que cremos, irmãos, nós precisamos entender que crer tem uma ação correspondente, falar é uma dessas ações. Declarar, confessar, proferir palavras, respaldando a sua crença, irmãos, vai estabelecer essas verdades na sua vida. Você crê nisso? Amém? Aí você pode pensar, pastor, como assim? Abra comigo lá em Marcos 11, 23. Marcos 11, 23 é um texto, um versículo que você pode até nem ter noção, mas se estamos aqui por conta desse versículo. Amém? Se estamos hoje aqui, especificamente nessa denominação, nessa igreja, é porque um homem, há muitos anos atrás, teve uma revelação sobre esse texto. Esse homem chamado Kenneth Hagin, ele estabeleceu um seminário, um curso teológico chamado Rema. Nesse curso foi formado uma pessoa chamada Bud Wright. Esse homem foi conduzido pelo Espírito para vir para o Brasil e estabelecer o Ministério Verbo da Vida. Então, através de um versículo, irmãos, olha quantas pessoas. Eu sei que não é só esse versículo, amém?
Mas esse versículo foi uma mudança de chave na vida do irmão Reagan. E a partir dali, irmãos, muitas coisas ele pôde experimentar e ter revelação da parte de Deus a respeito da palavra. A vida dele estava condenada, ele estava num leito de enfermidade, sem nenhuma perspectiva de vida. Pelo contrário, aqueles que poderiam trazer a revelação e entendimento na palavra para ele, na verdade, chegavam lá quase como fazendo uma extrema unção. Já falando, olha, vai em paz, meu filho, não fica sofrendo, não. Mas ele ousou a crer, irmãos, através desse texto. Eu quero que você acompanhe comigo. Diz assim, porque em verdade vos digo, isso é Jesus falando, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Irmãos, esse texto é tão simples, mas tão poderoso, que às vezes nos confunde. Porque muitas vezes nós colocamos, irmãos, até por conta da religiosidade, muitas questões para que aquilo que nós cremos aconteça. Eu não sei você, irmãos, a sua história de vida, mas eu vim de um lar cristão onde a Bíblia era algo muito confuso para mim. Eu li a Bíblia e não entendia muitas vezes. Eu fazia a leitura e falei, nossa, parece que as coisas não fazem muito sentido. Mas porque eu não conhecia, não entendia muitas coisas. E em outros pontos, na verdade, eu não conseguia entender o caráter de Deus. Então, eu me movia baseado numa sensação de como Deus estaria naquele dia. Se Deus estaria de boa comigo, ou se Deus estaria ali meio malvado. Hoje Deus está meio mal-humorado, acordou com o pé esquerdo ali, vai me pegar. E aí nisso, irmãos, essa falta de conhecimento, essa falta de entendimento, me aprisionou em paradigmas, em situações que não condiziam com a palavra. Então eu achava que, eu tenho que fazer muitas coisas para que Deus possa se agradar de mim e aí sim eu viver algumas coisas na parte dele. Então eu tenho que ser um filho bonzinho para ser merecedor e digno de receber uma bênção. Eu não sei se você teve esse pensamento, mas eu durante muitos anos tive isso. Eu tinha que ser aprovado. Eu não podia errar, eu não podia falhar. E aí, irmãos, qualquer desvio, meu Deus vai pesar a mão, eu vou morrer. Eu ficava com medo, às vezes, de dormir. Eu não sei se você já teve essa sensação. De dormir e não acordar. Por quê? Porque eu pequei. Mas o que eu quero te dizer com isso? Esse entendimento, irmãos, ele infelizmente ainda permeia em muitos lugares. De uma falta de conhecimento de quem é Deus. Não que Deus não se importe com o seu estilo de vida, não que Deus não tenha interesse que você viva de uma forma digna e santa, mas não é isso que te faz santo. Não é isso que te faz ter acesso às bênçãos dele. O que te faz acesso é a sua crença em Jesus Cristo. É você recebê-lo como Senhor da sua vida. Porque uma vez que você recebe ele como Senhor da sua vida, você tem acesso ao Pai. É óbvio, irmãos, que uma vez que se eu nascer de novo hoje, irmãos, eu não vou amanhã viver uma vida 100% alinhada com a palavra, porque eu nem a conheço direito. E muitas vezes as pessoas estão vivendo debaixo desse jugo. Por quê? Porque acreditam que tem que ver uma lavagem cerebral. Tipo, Senhor, eu vou lá na frente, alguém vai botar a mão na minha cabeça, eu vou aceitar Jesus, a partir daquele momento eu não vou pensar mais errado. Eu vou acreditar tudo alinhado. É como se fosse um chip que carregasse uma informação dentro da minha mente e a partir daquele momento eu não pensasse mais nada desalinhado. Mas não, irmãos, esse é um exercício constante na nossa vida. O apóstolo Paulo chama isso de renovação da nossa mente. E nós precisamos constantemente estar expostos à palavra para renovar a nossa mente. Para quê? Para que a gente possa cada vez mais andar à altura daquilo que nós fomos conquistados. Amém? Você está comigo? Você está entendendo o que eu estou falando? Então, conforme você vai caminhando com a palavra, conforme você vai se expondo à palavra, mais da parte de Deus vai vir para você. E mais entendimento vai chegar para você. O apóstolo Tiago, ele fala que é como se nós tivéssemos um espelho diante de nós. E a alusão do espelho, irmãos, é como se você não soubesse como está a sua aparência.
Mas aí você chega diante do espelho e você vê que o seu cabelo está meio torto, que a sua barba está grande, você precisa fazer, que tem uma casquinha de feijão no seu dente. E você começa a fazer o quê? Através da exposição, você começa a corrigir falhas. Amém? Da mesma forma é com relação à palavra. Através da exposição à palavra, cada vez mais que nós nos expomos à palavra, nós vamos ajustar a nossa vida. Amém? Isso é um processo. Mas o que eu quero dizer nessa noite, irmãos? Nós precisamos começar a dar voz àquilo que nós cremos. A fé, ela tem uma voz. A fé, ela tem algo para ser declarado. A fé precisa sair dos seus lábios. Porque não adianta, irmãos, muitas vezes nós acreditarmos na palavra pura e simplesmente. Termos um assentimento mental, uma visão intelectual da palavra. Ah, não, porque Deus, Ele lá e tal, Ele fez isso, Ele fez aquilo. Mas e para você? Qual a aplicação prática na sua vida? Como você tem correspondido à palavra que você tem recebido? Irmãos, deixa eu te dizer algo. Muitas vezes nós temos lidado com a palavra de uma forma leviana, até que chega um problema. E aí a gente começa a correr atrás, quando o problema chega. E aí a gente quer começar a alinhar a nossa confissão. A gente quer começar a alinhar a nossa exposição à palavra. Por quê? O problema chegou na nossa porta. Mas nós precisamos, irmãos, agir de uma forma preventiva. De que maneira? Constantemente declarando a palavra sobre a minha vida, sobre a sua vida. Constantemente fazendo menção das promessas que Deus fez a cada um de nós. Eu não posso chegar, irmãos, olhar uma notícia no jornal que de uma nova gripe que está chegando, e aí você começar a perceber algum nível de sintoma e falar, eu acho que eu estou gripando, eu acho que eu vou pegar essa gripe. Deixa eu dizer uma coisa, você vai pegar, porque você está declarando isso. Ah, pastor, isso é exagero. Não é exagero, irmãos. Acontece exatamente, seja feito conforme a sua fé. E a sua fé é o quê? Cria no coração, por isso falei. Então, irmãos, o que nós precisamos fazer? Ter atenção com aquilo que nós falamos. Às vezes nós falamos até mesmo a respeito da criação de filhos. A gente não deve ficar falando para os nossos filhos coisas ruins. Você não presta, você não vale nada, você não vai dar certo em nada. Você é isso, você é aquilo. Irmãos, são cargas que a criança vai recebendo, irmãos. E ela vai administrando aquilo, e com o tempo ela vai acreditando naquilo. Imagina, se constantemente alguém chegar para você o tempo todo falando, olha, você não é capaz, você é burro, você não consegue, você não é inteligente, você não vai se dar em nada. E aquilo ali, ó, pá, pá, pá. Você tem que ser muito resiliente, irmãos, para resistir a uma pressão dessa, se você é uma criança. Porque as palavras têm poder. Irmãos, isso é um experimento científico. Eu não estou falando nem só de Bíblia. Já foi comprovado cientificamente, até com testes, onde pessoas foram colocadas uma planta. Para uma foi dado um padrão de alimentação, de água, enfim, de tempo de exposição ao sol, e para outra a mesma coisa. Só que para uma era feito declarações e para outra não. Para outra, declarações contrárias. Você vai morrer, você não presta, você vai secar até a raiz. E, irmãos, o que aconteceu? Uma cresceu bonita e frondosa, e a outra secou. Por quê? A palavra tem poder. Esse texto onde Jesus cita isso, irmãos, ele vem oriundo de um momento onde Jesus chega a uma figueira, e essa figueira tem folhas, que é um sinal de que deveria ter frutos, mas ele chega até essa figueira e não encontra frutos. E ele amaldiçoa essa figueira. E essa figueira seca. Só que naquele instante não acontece nada. Passado um dia, eles passam de novo no mesmo lugar e o apóstolo Pedro se admira, falando, olha, aquela figueira que o Senhor amaldiçoou secou. E aí Jesus fala, tem de fé em Deus. Se alguém... Irmãos, isso é maravilhoso. Porque muitas vezes nós temos nos colocado numa condição onde só a igreja consegue experimentar algo. Mas os princípios de Deus são eternos. E eles são para todos. O princípio da lei da gravidade, irmãos, todo mundo está exposto, crente ou não. Agora, nós como igreja, nós temos o conhecimento e podemos agir
com a intencionalidade de fazer isso acontecer na nossa vida. E quando Jesus fala, ele diz o quê? Se alguém disser. Ele não fala, olha, se alguém de vocês aqui que são especiais, que são meu grupinho aqui de amizade, olha, se alguém aqui dos judeus, não, ele fala, se alguém, qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Mas qual é a chave, irmãos? Não pode ter dúvida no coração. Não pode ter vacilo no coração. E como é que chega a isso, irmãos? Como é que você consegue se desenvolver a ponto de não ter dúvida no seu coração? A palavra fala que a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra, da pregação da palavra, irmãos. Então é a nossa exposição à palavra que vai nos trazer fé, que vai nos aumentar a fé, que vai nos fortalecer na confiança em Deus. Muitas vezes, irmãos, nós até acreditamos em Deus, mas quando o calo aperta, a gente demonstra onde está a nossa fragilidade. E a gente percebe muitas vezes que a gente não está crendo tanto assim. Que a nossa fé ela é um pouco limitada. Por quê? Porque a nossa fé ela está estabelecida quando tudo está bem. E eu não estou aqui declarando coisa ruim na sua vida, não. Por favor, amém? Mas eu quero que eu e você, nessa noite, saiamos daqui, irmãos, num nível de entendimento onde nós precisamos aumentar a nossa fé e precisamos declarar isso, precisamos agir, irmãos, corresponder à palavra. Nós precisamos, irmãos, ouvir a palavra e não somente falar assim, nossa, que legal, o culto foi maravilhoso. Não, é eu chegar e pensar, o que eu fui falado nessa noite? O que eu ouvi nessa noite? Chega amanhã de manhã e está todo mundo lá no seu trabalho falando, olha, a empresa vai fechar. Olha, vai ter reestruturação. Aí você chega na sua loja, de repente no seu comércio, e fala assim, olha, não veio ninguém até agora. E aí, muitas vezes, o que sai da nossa boca, irmãos, infelizmente, está difícil mesmo. Ou seja, o que a gente fez com isso? Aceitou a condição. Acolheu para nós mesmos. Falou assim, é mesmo, eu tenho que procurar um emprego porque minha empresa está fechando. É mesmo, eu tenho que procurar um emprego porque tem uma reestruturação. É mesmo, eu vou ter que ver um outro negócio porque o meu negócio já não está dando tão certo. E muitas vezes estamos agindo assim, irmãos. Anulando a nossa própria fé com a nossa confissão errada. Quando, na verdade, irmãos, nós devemos rebater isso. Como? Opa, não, mas... a empresa está assim, está assado. No meu caso, não vai mudar nada. E se mudar, vai ser para melhor. Porque crente não cai para baixo, não. Crente cai para cima. Se é para sair daqui, é porque está vindo outra coisa melhor. Se é para fechar esse negócio aqui, eu vou abrir um outro melhor, que vai me dar muito mais dinheiro. Sabe, irmãos, é ter uma perspectiva diferente. É você olhar e perceber um sintoma e falar assim, não vai pegar em mim. E você confessar, Senhor, a tua palavra me fortalece, a tua palavra me levanta. Eu estou sentindo esse fungado aqui, mas isso não vai permanecer no meu corpo. E você, irmãos, não dá voz a Satanás, não dá voz às pressões, não dá voz às dificuldades, mas dá voz àquele que está te garantindo vitória, irmãos. Não é uma possibilidade, não é uma tentativa, é certeza, irmãos. É convicção. Quando Abraão, irmãos, ele recebe a promessa de que teria um filho, e ele sai da sua parentela, ele começa todo aquele movimento de transição na vida dele, irmãos. Ele leva 25 anos com a promessa. 25 anos com uma promessa. E ele precisou ali, permanecer firme, não esmorecendo. Permanecer convicto, irmãos. E a palavra fala um termo que mexe comigo. Ele fala, estando ele plenamente convicto. Para não ter dúvida. Convicto já era o suficiente? Talvez já era, mas não, a Bíblia foi categórica. Ele estava plenamente convicto, não existia uma sombra de dúvida. Mas o que aconteceu? Por que Abraão tinha tanta certeza, irmãos? Abraão era tão especial assim? Abraão, primeiro ponto que nós precisamos pensar aqui, Abraão correspondeu à palavra. Ele recebeu uma palavra e ele fez. Sai da tua parentela. Sai. E vai para a terra que eu te mostrarei. Muitas vezes a gente está esperando a terra, que a gente ainda vai,
E a gente está esperando isso para poder dar o primeiro passo, sair. E muitas vezes Deus só vai falar para você, sai. Eu falei de manhã, contei um pouco aqui do meu testemunho de manhã. Quando a gente recebeu a proposta de vir para São Paulo. Quando a gente veio para São Paulo, irmãos, a gente nem tinha uma igreja específica, a gente nem conhecia o Verbo de Barueri. E nós fomos congregar em Barueri. Talvez lá atrás eu poderia falar assim, Deus, mas o que o senhor quer de mim lá em São Paulo? E ele poderia falar assim, não, na verdade Barueri é só um tempo, depois você vai para Osasco. Mas se eu não tivesse sido obediente para só ir para Barueri, talvez Osasco não viria. Porque eu pensaria em outro lugar, eu pensaria em uma outra cidade, poderia estar congregando em São Paulo, em uma das igrejas de São Paulo. Por que eu estou te dizendo isso, irmãos? Muitas vezes você só vai ter uma palavra. Uma palavra. Quero que você abra esse texto. Eu gosto muito dele, irmãos. A gente ministra bastante sobre ele aqui, mas é sempre bom ouvir novamente. Está lá em Lucas, no capítulo 5. Você está comigo aqui, irmãos? Amém? Glória a Deus. Lucas 5, no verso 1, diz assim: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos juntos à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se ali as redes. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco para que fossem ajudá-los, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Olha só que texto poderoso, irmãos. Primeiro, como a gente gosta sempre de ressaltar, quando Jesus ele pede ele entra em um dos barcos e pediu para se afastar um pouquinho da praia para que ele pudesse ministrar a palavra. Então já estava claro para Simão Pedro que Jesus não era pescador. Ele não tinha nem barco, ele pediu esse barco emprestado e estava ali ministrando a palavra, compartilhando, ensinando as pessoas. Amém? Então, quando Jesus chega para Pedro e fala: Olha, vai e lança a rede. Irmãos, um pescador ia falar assim: Meu irmão, tá de brincadeira, né? Sou pescador de muito tempo. Quem é você, marceneiro, carpinteiro? Quem é você para entender de mar? E detalhe, a gente passou a noite toda, que é o melhor momento para pegar os peixes. E passamos a noite toda e não pegamos nada. Naturalmente, irmãos, um pescador poderia falar isso. E Pedro até ressalta isso, mas Pedro não titubeia. Ele não fica na dúvida. Ele só sinaliza: olha, passamos a noite toda, realmente não conseguimos pescar nada, mas sob a tua palavra lançarei a rede. Então, irmãos, muitas vezes você vai ter uma palavra. Deus só vai te dizer para você assim: vai, vem, faz, para. Vou te dizer algo, irmãos, até mesmo sobre essa programação aqui. Naquele primeiro momento eu falei: meu Deus, vamos entrar de novo nessa empreitada. E eu falei: Senhor, eu confio na tua palavra, eu sei que foi o Senhor que falou comigo. E eu não estou falando isso para você com nenhum tipo de receio de,
poxa, será que vai dar? A questão não é se vai dar certo ou não, a questão é de fazer aquilo que foi mandado ser feito. E eu não estou aqui para fazer aquilo que eu gosto. Amém? Eu não estou aqui para fazer aquilo que eu me sinto confortável. Eu não estou aqui para fazer aquilo que me dá alegria, naturalmente falando. Eu estou aqui para satisfazer a vontade do meu Pai. Quando eu olho para Jesus, irmãos, eu vejo Jesus o tempo inteiro falando: eu não vim fazer a minha vontade, mas vim fazer a vontade daquele que me enviou. Então, irmãos, quando eu tenho esse entendimento, e cada vez mais eu quero me aprimorar nisso, e me lançar nesse entendimento, eu vou começar a olhar menos para mim e mais para o Pai. E cada vez mais eu vou me importar menos com as minhas coisas e mais com as coisas dele. E eu não estou falando para a gente viver de uma forma desequilibrada, viver dentro de igreja. Não é isso, irmãos. Mas é a gente ter entendimento que é muito melhor a gente viver com a consciência e o foco nas coisas do Senhor do que em coisas naturais. Porque elas são passageiras, irmãos. Elas passam, o tempo passa, irmãos. Eu estava pensando outro dia, nós viemos para cá em 2016, lá para Barueri. Novembro de 2016. A gente nem tinha Sofia. Sofia chegou no ano seguinte, em outubro de 17. Já são 8 anos quase. 8 anos de São Paulo. E eu não tenho essa percepção de tempo, de 8 anos. Nós já estamos nesse prédio, no final do ano, vão se fazer 3 anos nesse prédio. 3 anos. Muita coisa a gente já viveu, talvez a gente possa até ter a ideia de realmente de ter um tempo legal, mas quando a gente olha para o passado, irmãos, é muito rápido. Tanto que eu costumo falar muitas vezes, embora eu brinco aqui, mas a percepção que eu tenho é que eu ainda sou jovem. Que eu ainda estou na mesma... Mas eu tenho uma filha de 7 anos, cara. Vai fazer 7, mas, enfim... É um outro contexto, já não é mais. Então, a minha cabeça já não é mais. Só que, muitas vezes, a gente ainda acha que tem aquela mentalidade. E eu via isso nos meus pais, via isso nos meus avós, eles achando que estavam falando a minha linguagem. E eu sabia, não era a minha linguagem. Entendeu? Mas eu via eles se esforçando para tentar se comunicar no meu nível. Só que o tempo vai passando. E eu percebo que essa geração é uma nova geração. A minha geração já foi. Nós somos adultos agora. Temos outras responsabilidades. Não é que eu não consiga falar, entende, irmãos? Com um jovem. Eu não consiga me comunicar, não consiga ter algum nível de relação no sentido de gosto, vontades. Mas a percepção de vida é totalmente diferente. Aquela ideia de projeção de carreira, de projetos futuros, irmãos, eu já estou numa outra fase de definição na minha vida, onde eu não posso mais ficar arriscando muita coisa, não. Ano que vem faço 40. Então, o tempo passa. Estou ficando velhinho. E o que eu quero te dizer com isso? A gente precisa, irmãos, estar muito ciente, muito ligado com aquilo que Deus está falando conosco nesse tempo. Porque os tempos estão acelerados. A gente pisca, já é quinta, domingo, e já daqui a pouco é Natal, e daqui a pouco final de ano. A gente nem ainda está lá na Páscoa, lembrando o chocolate da Páscoa que comeu. Nossa, eu tinha que emagrecer, o chocolate da Páscoa está chegando Natal, e a gente ainda está preso lá atrás. Por quê? O tempo está passando, irmãos. E sabe o que vai acontecer? Nós vamos chegar, após mais um ano, vai fazer aquela reflexão e falar assim, o que eu fiz de diferente? O que minha vida está de diferente? Eu creio que, assim como eu, você vai olhar e falar assim, poxa, avancei nisso aqui. Legal. Mas, irmãos, eu quero que você, assim como eu, pense a respeito daquilo que Deus tem confiado a nós e o que nós estamos fazendo com isso que foi confiado a nós. Como você tem se preparado para o seu chamado? Como você tem se desenvolvido no seu chamado? Como você tem correspondido às palavras que Ele já confiou a você? Porque o tempo passou, mas um ano vai se findar. E às vezes a gente está ali,
Um dia eu vou conseguir fazer isso. Um dia eu vou agir dessa forma. E esse dia, irmãos, vai passando, vai passando, vai passando. Irmãos, a fé, ela tem a capacidade de trazer para o agora. É você puxar para o hoje uma realidade que está só no imaginário. A fé, ela traz coisas que não existem como se já fossem. Eu sei que existem tempos e estações na nossa vida e nós temos que entender e administrar isso. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos ser negligentes com as informações que Ele tem confiado no hoje. A gente não pode ficar esperando algo acontecer, irmãos, quando Deus já deu o comando. Imagina só, muitas vezes a gente está com a palavra, irmãos, assim como o apóstolo Pedro estava ali, ainda Simão Pedro não tinha essa alcunha de discípulo, de apóstolo, e estava ali, será que eu jogo mesmo essa rede? Será que eu faço isso mesmo? Será que eu vou fazer dessa maneira? Não, irmãos, ele pegou e jogou. E uma outra coisa que ele faz interessante, irmãos, talvez no auge da empresa dele, porque ele tinha mais 2 sócios ao menos. No auge da empresa dele, ele larga tudo para trás e segue a Jesus. O que isso não quer dizer, irmãos? O coração dele não estava naquelas coisas. O coração dele não estava no dinheiro. E muitas vezes nós temos preferido o conforto das riquezas do que a obediência ao comando de Deus. É muito difícil, muitas vezes, irmãos, você romper com algumas barreiras na sua vida por conta do conforto de ter uma vida estável financeiramente. Pedro poderia falar assim, olha, Jesus, se precisar, estamos aí. Se pintar aqui na região, vai lá em casa. Mas agora, estou no auge, estou bombando. Eu tenho peixe aqui para o mês inteiro. E ainda tenho meus camaradas ali que pegaram também. Então a gente está bem demais aqui. E às vezes, irmãos, a gente tem agido dessa forma, privilegiando os negócios dessa vida. E volto a dizer, não estou falando isso para a gente viver habitolado dentro de igreja, viver uma vida, nossa, sou o santarrão, não saio do quarto de oração. Não é isso, irmãos. É a gente ter o equilíbrio, inclusive, para nos preparar para aquilo que Deus tem confiado a nós. Eu não posso viver só com as coisas dessa terra. Eu não posso viver só com as projeções de coisas nessa terra, naturais. Eu preciso, irmãos, ouvir e corresponder à palavra que eu tenho recebido. Quando nós olhamos o texto da mulher do fluxo de sangue, irmãos, ela traz algumas características que a gente já estudou aqui algumas vezes, que elas são vitais para o nosso entendimento e entender como funciona o reino. E isso só é reforçado até também com a própria passagem do centurião. A mulher, ela ouviu a fama de Jesus, ou seja, ouviu a palavra, ouviu as informações, ela ouviu que existia alguém que estava fazendo algo, existia alguém que estava estabelecendo verdades, existia alguém que estava orando e pessoas sendo curadas, e ela ouviu daquilo e falou assim, poxa, eu quero isso para a minha vida. Só que ela não falou assim, poxa, que legal, finalmente se levantou um profeta, alguém que está curando as pessoas. Mas, irmãos, ela foi além. E ela falava não somente, ela criou uma doutrina, se você parar para analisar, para muitas igrejas aí, até hoje, creem dessa forma. Mas o que ela fez, ela foi o quê? Ela personificou a fé dela numa ação. Ela falou, se eu ao menos tocar as vestes. Se eu ao menos tocar as vestes. Talvez alguém poderia falar assim, não, ela poderia declarar, se eu tiver um encontro com ele, falar com ele, ele vai orar por mim, ele vai impor as mãos, ele vai me ungir com óleo, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo. Não, ela só falou isso, se ao menos tocar as vestes, eu serei curada. Quem disse para ela que funcionaria? Já parou para pensar sobre isso? Quem disse para ela que as vestes, só o tocar as vestes faria isso? Ninguém, irmãos. Ela não tinha o Espírito Santo por dentro. Ela simplesmente ousou a crer e estabeleceu algo. Se eu tocar, vai acontecer. E ela dizia consigo mesmo, se eu apenas lhe tocar, se eu apenas lhe tocar, se eu apenas lhe tocar. Irmãos, foi
exatamente como aconteceu. No meio de uma multidão, Jesus nem a viu, nem sabia quem era. Porque às vezes a gente acha que era tudo uma armação, né? Era um teatro. Não, irmão, Jesus estava passando, e imagina Jesus passando, e é legal, você consegue ter uma visualização de muitas coisas da palavra na série The Chosen. Porque você consegue ter o visual daquilo que você está lendo. Né? Mas eu imagino, eu não vi essa passagem, eu imagino que já tenha algum capítulo da série, né? Um episódio, obrigado. Mas imagina uma cena, irmãos, onde ele está ali, um monte de gente puxando ele, tocando nele, e ele ali e tal, tipo, só seguindo o caminho, irmãos. Ele só estava seguindo o caminho. Ele não estava, vem cá, vamos lá, vem agora os paralíticos. Não, ele não estava, irmãos. Ele só estava andando. E ela veio por trás e toca as vestes dele. E na hora, instantaneamente ela é curada. Instantaneamente, irmãos. Porque ela dizia consigo, se eu ao menos lhe tocar as vestes, serei curada. E o que você tem dito? O que eu tenho dito a respeito de mim mesmo? O que você tem dito a respeito de você mesmo? Dos seus negócios, da sua casa, da sua empresa, do seu trabalho? O que você tem declarado, irmãos? Se essa mulher foi curada de um mal que fez ela ir à falência praticamente financeira, se essa mulher ela teve que romper com dogmas da sociedade, com a exclusão da sociedade, porque o mal que ela sofria, a doença, a enfermidade que ela tinha que andar exclusa, irmãos, da sociedade. E ela tinha que sinalizar que ela era impura. Ela tinha que sinalizar que ela não podia ter contato com ninguém. Imagina o nível de pressão, de dificuldade, de autoestima baixa que ela tinha. E ela rompe com isso tudo, colocando a fé dela num simples toque. Um problema de anos. E ela colocou a fé dela num simples toque numa veste. Irmãos, há poder naquilo que nós falamos. Quando o próprio Jesus ele é interpelado pelo centurião, e o centurião fala, olha, não sou digno de entrar na minha casa, mas ao menos, manda uma palavra. Porque eu sou homem de autoridade. E eu digo a esse vai, ele vai, eu digo a esse vem, ele vem. Então, irmãos, ele entendeu como funciona o reino. O mundo foi criado pela palavra. Deus não meteu a mão, ele só falou. Disse Deus. Irmãos, é tão maravilhoso que Deus, quando ele inspira Moisés a escrever a Bíblia, nesses primeiros livros, no Pentateuco, ele é claro e diz, disse Deus. Ele poderia falar assim, e foi feito no primeiro dia. Não poderia? Poderia. Foi feito no primeiro dia, céus, estrelas. No segundo dia foi feito isso, isso e aquilo. Não. Ele foi tão maravilhoso que ele deixou claro um sistema de funcionamento do reino. E ele o tempo inteiro, disse Deus, haja. Disse Deus, haja. E ele ainda é mais específico. No final ele falava, e disse Deus o quê? Que era bom. E disse Deus que era bom. Então tudo que foi criado, irmãos, foi através de palavras. Aí eu te digo, se o mundo e tudo que nele há foi criado por palavras, irmãos, que poder há naquilo que nós falamos? Nós fomos criados de que forma? A imagem e semelhança de Deus. Ou seja, irmãos, o sistema é o mesmo. A forma de funcionamento é a mesma. Então, aquilo que você declara, irmãos, vai acontecer. Aquilo que você estabelece através da sua palavra vai acontecer. Como eu falei na quinta e reforcei aqui mais cedo, aquilo que você fala é uma extensão da sua própria existência. Não é uma possibilidade, não é uma coisa que pode acontecer. Não, irmãos, são fatos. Fatos. Quantas e quantas pessoas eu poderia citar exemplos aqui, irmãos? De pessoas que simplesmente ousaram a crer. Muitas delas nem crentes eram. Mas porque diziam consigo mesmo,
eu vou ser o cara, eu vou fazer isso acontecer, eu vou promover isso, eu vou conseguir vencer, eu vou derrotar isso. Quantas e quantas histórias, irmãos. Eu já citei aqui de jogadores de futebol, jogadores de basquete, profissionais, irmãos. Eu vou dar um exemplo para você de um do futebol americano. Ele é considerado o melhor jogador da história do futebol americano. E ele foi escolhido numa das últimas posições. No sistema de futebol lá dos Estados Unidos, não só do futebol americano, mas da NBA, de basquete, é feito um sistema, algo chamado de draft. O que é isso? São pessoas que são formadas ou estão aptas para sair das faculdades ou do ensino médio direto para trabalharem, serem contratados nas ligas profissionais. E aí eles fazem as escolhas. Cada time, cada clube vai fazendo uma escolha. Então, como se a gente estivesse aqui e tivesse um grupo de pessoas que estivessem disponíveis para selecionar. Eu sou do time A, tem aqui o time B, time C, time D e tudo mais. Então ele falava, ó, eu escolho a Michela, aí o B, eu escolho a Raquel, eu escolho... E eles foram escolhendo. E esse Tom Brady, irmãos, ele foi ficando por último. O último é chamado de Mr. Irrelevant. Ou seja, é o irrelevante. Ele não chegou a ser o último, mas foi um dos últimos. Porque ele não corria bem, ele era o famoso pato, ele não fazia nada direito. Nada direito. Irmãos, aí quando você olha a trajetória dele, ele tem mais títulos do que qualquer outro clube tem na história. Ele fez um time que não era nada ser considerado um dos melhores. Ele foi para um outro time que também não era nada e ganhou. O que eu quero te dizer com isso, irmãos? A mentalidade desse cara. Ele não aceitava a derrota. E o pessoal até brincava nas transmissões quando ele perdia, lá vai o chilique do Giselo, porque ele era o marido da Gisele Bündchen. Aí ele ficava lá revoltado, ele batia o capacete, porque ele não admitia a derrota. Aí quando você olha, irmãos, no basquete, você olha o Michael Jordan. Michael Jordan com febre, 38 graus, irmãos. E ele não admitia a derrota. Ele ia para cima, fez um dos melhores jogos da história, com febre. O que eu quero dizer? É um cara que não aceitava não. É um cara que a vida, muitas vezes, disse não para ele, mas ele não aceitou. É um cara que muitas vezes, muitas pessoas disseram, você não vai conseguir, e ele ia lá e conseguia. Por quê? Porque ele sabia que ele era capaz de fazer. E muitas vezes, irmãos, nós que temos a palavra, nós que temos o Espírito Santo dentro de nós, irmãos, temos nos rebaixado. A gente não pode nos rebaixar. Não pode aceitar viver aquém. Eu não estou falando aqui, irmãos, de vaidade. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando de uma postura, de um posicionamento, de você saber quem você é. Você é filho do Altíssimo. Você não é qualquer um. Quando eu chego lá, irmãos, no meu trabalho, eu preciso entender que eu não sou qualquer um. Ah, mas você é o nível mais baixo que tem lá, não interessa. Eu estou nesse nível, mas eu não sou esse nível. Ah, mas ninguém está sendo promovido. Mas você vai ser, irmãos. Se posicione. Coloca isso, irmão, dia após dia. Nem que você faça confissões, faz aquelas coisas de maluco, sabe que o pessoal fala que é coisa de maluco, mas que funciona para todo mundo que faz? Olha lá de manhã no espelho e fala, você vai vencer. Hoje é seu dia. Hoje você vai resolver tudo que tem que colocar na sua mão. Qualquer que seja o problema, você vai resolver, porque você é capaz. Qualquer que seja a situação, você vai para cima e vai dar certo. Hoje você vai fechar grandes negócios. Irmãos, começa, declara. Essa mulher, ela creu por algo que naturalmente era impossível. E aconteceu num simples toque, irmãos. E ela nem tinha base para isso. Pare e pensa sobre isso, irmãos. Pedro, ao lançar aquela rede, irmãos, obedeceu a um carpinteiro. Ele com anos de estrada, anos de experiência no mar, sabia que não ia dar certo, mas ele obedeceu. Ouse a obedecer. Pague o preço para obedecer. Às vezes vai parecer sem sentido, irmãos.
Imagina a cabeça de Noé, quando ele recebeu instrução para fazer a arca. Não existia nada parecido. Não é como hoje, que você chega lá, bota na inteligência artificial, ela faz um desenho para você. Não, eles não tinham ideia, eles só tinham instrução. Você vai pegar madeiras desse tamanho, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E ele com a sua família sozinhos. Aí você pode pensar, levou o quê? Uns 3 meses? Uns 2 anos? Irmãos, foram 120 anos para construir a arca. 120 anos. Você imagina 120 anos, você lá construindo. Tem um filme que a gente brincou até chamando de Não É, né? Não sei se você já ouviu falar desse filme, né? Noah. Eu adorei por causa do nome, achei o Noah sensacional esse nome. Mas enfim. E aí, todo mundo naquela expectativa, o filme foi horroroso, né? Um monte de coisa nada a ver com nada. Mas tirando tudo isso, eu consegui vislumbrar a cena de Noé sendo ridicularizado pelas pessoas da época. O que você está fazendo? Está maluco? Olha isso aí, você não vai dar em nada. Irmãos, imagina 120 anos. Todo dia tu chega lá, seu maluco, vai chover aí, não vai nada. Que é? Eles nem sabiam que era chuva. Imagina, irmãos, você só com uma palavra e perseverando 120 anos com ela. Eu vou te falar que às vezes a gente não consegue 120 horas permanecer com uma confissão. Permanecer com uma confissão. 120 horas. Se você parar para pensar, 120 horas, a gente está falando de quê? 5 dias, mais ou menos? Aproximadamente? Acho que é isso, 5 dias exatos. 120 horas. Olha aí. Tá? 5 dias com uma confissão. Às vezes a gente não fica. Ele permaneceu 120 anos. Volto ao exemplo de Abraão. 25 anos com a promessa de um filho. Irmãos, 25 anos. Tem pessoas aqui que não têm 25 anos de vida. Você imagina desde criança, você ouvindo a palavra, você vai ser pai de multidões, você vai ser pai de multidões, você vai ser pai de multidões. E você fala, o que é isso? Eu nem sei quem eu sou ainda. 120 anos. Mas qual foi uma das chaves de Abraão? Primeiro, Deus ele foi instruindo Abraão. Isso é importante, irmãos. Busque de Deus instruções a respeito da promessa que você tem. Não se contente somente com a promessa e fala, Senhor, qual é o próximo passo? Qual é a próxima etapa? E Deus ele foi orientando a Abraão de uma forma maravilhosa para que ele pudesse constantemente trazer à memória a promessa à mente dele. De que maneira? Ele falou, olha, está vendo as areias, está vendo os grãos de areia? Eles são incontáveis, não são? Assim será a sua descendência. Todo dia, de manhã, durante o dia você vai olhar para as areias, para a areia. E à noite você olha para as estrelas. Constantemente. Você tinha a promessa de dia e de noite. O tempo inteiro ele estava olhando para a promessa. E se não bastasse tudo isso, ele fala assim, olha, o seu nome agora não vai ser mais Abrão. Vai ser Abraão, pai de multidões. E a gente sempre fala sobre isso. Imagina, irmãos, ele chegando lá para os servos dele, todo mundo já sabendo que eles não tinham condições de ter filhos. E aí ele chega simplesmente e fala, a partir de hoje eu não quero que vocês me chamem mais de Abrão. Meu nome agora é pai de multidões. Irmãos, os caras deviam rir muito de Abraão. Essa é a verdade. Rapaz, esse velhinho aí, nem sei se ele já tem o costume já dos homens. E ele não, Abraão. Abraão, não sei o quê. Abraão, pai de multidões. O tempo inteiro. Então, o que ele fez, irmãos? Ele se cercou. Naquilo que ele via, naquilo que ele ouvia. O tempo inteiro. Pai de multidões, pai de multidões, pai de multidões, pai de multidões. O tempo inteiro. A promessa, irmãos, ela deve estar diante de nós constantemente. O tempo inteiro. A mulher do fluxo de sangue, ela dizia constantemente. Não é algo assim, eu disse uma vez, lá na igreja eu me empolguei e falei. Cheguei em casa e já disse tudo o contrário. Não, irmãos. Constantemente. E ainda vou te dizer uma coisa. A sua vitória, ela normalmente acontece na sua casa. No seu trabalho. No seu dia a dia. Sabe por quê? É porque lá que você vai ter um ambiente totalmente oposto àquilo que você precisa.
Aqui na igreja, irmãos, nós somos motivados mesmo. Nós estamos sendo estimulados pela palavra. Então é mais fácil crer, digamos assim. Você tem uma promessa de que você vai ser um homem de Deus com grandes recursos financeiros. Aí você aqui na igreja, uou, glória a Deus, eu sou rico, eu sou próspero, e sacode, dança e pula. Aí chega em casa, vem a mensagem, sua conta está atrasada. Entre em contato lá com não sei o quê. Somos do escritório tal, sua dívida já está aqui com o escritório de advocacia. Aí é nessa hora que a palavra pega. É nessa hora que a tua fé de fato é provada. Não que Deus está colocando você à prova, porque Deus não tenta e não prova ninguém. Mas você se prova, você identifica onde está a sua fé nesses momentos. Que é aquela hora que a pressão veio. Você recebeu a cura aqui na igreja. Puxa vida, estou livre dessa dor, estou livre desse mal. Chegou em casa no primeiro sintoma, não fui curada não. Não fui curado não. Já anulou tudo, irmãos. Tudo. Um posicionamento de fé ele é constante. Chegou em casa, veio o sintoma, glória a Deus, porque ele vai embora, porque eu estou curado. Não vai permanecer. Mas está aumentando a dor, não importa, vai sair em nome de Jesus. Irmãos, é posicionamento, irmãos. Não é uma tentativa, não é não, agora está tudo favorável. Não. A palavra ela vai vir de encontro às circunstâncias mesmo. Ela precisa ir de choque contra a circunstância. Porque senão você vai se conformar. É triste, irmãos, você ver muitas pessoas de fé, muitas vezes se submetendo a questões, a diagnósticos de uma forma sem nenhuma resposta. De uma forma totalmente omissa. Como se não houvesse Deus. Como se não tivesse solução. Quando, na verdade, irmãos, nós temos a resposta não só para as nossas vidas, mas para poder pregar para os outros. Poder trazer respostas para os outros. E muitas vezes nós estamos dando voz exatamente ao oposto disso. A pressão veio e eu... acho que não era bem assim, não. Os médicos já disseram que não tem jeito. Os médicos falaram que não tem solução. Como assim? Não, mas os médicos são autoridades. Irmãos, por favor, não estou indo contra médico nenhum. Existem profissionais da saúde aqui e a gente não tem nenhum tipo de problema contra isso. Mas, ao mesmo tempo, irmãos, você e eu precisamos entender que nós servimos ao médico dos médicos. Se existe um médico hoje que ele entendeu alguma coisa sobre o corpo humano, irmãos, ele foi e aprendeu com o médico dos médicos, que sabe muito mais do que ele. Então, irmãos, faça os procedimentos que tem que ser feitos, vá no médico sempre que tiver que ir, mas ouse a crer uma cura sobrenatural. Ouse a dar crédito à palavra a despeito de qualquer diagnóstico. Não seja negligente, não seja irresponsável, mas também não seja acomodado. Eu me entristeço muito, como eu te falei, ver pessoas, às vezes, que não consideram a palavra nem como uma opção. Como é que foi lá no médico? Poxa, o médico falou que não tem jeito. Não tem jeito, né? Então, vamos aproveitar esse restinho da tua vida aí. Irmãos. Você fala, pastor, irmãos, eu vi situações assim. E pessoas até que falavam assim, não, eu creio que Deus pode. Esse é o ponto. Eu creio que Deus pode. Mas da boca para fora. Deus pode, mas e na sua vida? Pode? Pode. E Ele vai fazer? Vai. É totalmente diferente. Eu creio que Deus vai, ou eu creio que Deus já fez na minha vida. É totalmente diferente, irmãos. Um posicionamento de fé. A igreja de Jesus, ela precisa ter posicionamentos de fé. Ela precisa se blindar da palavra através não só da leitura, do conhecimento, mas também da declaração, das confissões. Como eu falei, irmãos, nós não só falamos algo, nós decretamos algo. A palavra que sai dos nossos lábios tem poder de decreto. Quando você é respaldado na palavra, irmãos, a sua oração, a sua confissão, ela não é uma palavra ao vento.
ela tem poder de lei. Um advogado, quando ele chega uma petição num juiz, irmãos, e ele respalda aquela petição na lei, irmãos, o juiz não pode falar assim, eu não quero. Não, ele tem que fazer. Se está tudo certo, ele vai falar assim, cara, não tem o que fazer, a lei diz que é A, e você fez A, acabou. Está deferido. Ele é da mesma forma, irmãos, quando nós estamos alinhados com a palavra e declaramos algo a respeito da nossa própria vida ou sobre alguma circunstância, irmãos, é como um decreto, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Então, o que está te afligindo hoje? O que está te preocupando hoje? Pensa aí. Agora eu vou te fazer uma outra pergunta. O que você tem feito a respeito disso? Você tem aceitado? Simplesmente ficado quieto? Ou você tem se posicionado em fé? Irmãos, eu falei isso na parte da manhã. Nós temos vivido tempos muito difíceis na nossa sociedade. Muito difíceis mesmo. A palavra ela tem sido combatida, irmãos. E eu te falo, tome cuidado com aquilo que você se expõe. Muitos de nós temos se exposto a coisas, a pessoas que são contrárias à palavra que você acredita. E você está aplaudindo, muitas vezes, pessoas que estão indo contra a sua fé, se expondo a isso e vivendo aquém daquilo que você pode viver. Por quê? A pessoa tem um discurso bonito. E aí, nesse discurso bonito, bases da palavra, irmãos. Quem estava aqui na ministração do Douglas? Que ele pegou o negocinho aqui. Depois, se você não assistiu, pega essa ministração, irmãos. Quando a gente pega e começa a dar voz a pessoas que não têm nenhuma comunhão com Deus e está lá curtindo, compartilhando, aprovando aquilo, é como se a gente estivesse tirando essas bases. E daqui a pouco a gente começa a ter uma aceitação para aquilo. E daqui a pouco a gente começa já a descredibilizar a própria palavra. Ou seja, aquilo que é resposta passa a ser só um livro de história. Passa a ser só um conto. Não, irmãos, isso aqui é a palavra, é a verdade. Isso aqui a palavra é Deus. A palavra, ela expressa quem é Deus. A palavra expressa a vontade de Deus. A palavra ela tem poder para te curar, para te libertar, para te livrar. O Evangelho é o poder de Deus. Mas para quem? Para todo aquele que nele crê. Então nós precisamos crer e valorizar isso, irmãos. E eu te aconselho, não se exponha. Às vezes a gente fica carregando, irmãos, resquícios de coisas que nós ouvimos no passado, ideais, ideologias, irmãos, que nunca nos levaram a nada. E ficamos carregando essas verdades, irmãos, e estamos nos expondo a coisas que têm deteriorado a visão da palavra dentro de nós. E a gente tem achado tudo como normal. Está tudo bem. Está tudo tranquilo. E aí a gente começa o quê? A viver uma vida natural. Ei, você não foi chamado para viver uma vida natural. Você foi chamado para viver o sobrenatural de Deus. O sobrenatural, ele vai além das expectativas humanas. O sobrenatural vai além daquilo que está acontecendo na sociedade. O sobrenatural vai além daquilo que você até mesmo está vendo. É você entender que Deus ele tem um plano muito maior, irmãos. Sua vida está boa, está tudo funcionando, glória a Deus, que continue assim. Mas, irmãos, ouse a crer por mais. Existe uma questão que é o contentamento. Nós devemos viver contentes com todas as coisas. Eu sou contente com aquilo que Deus já proporcionou para mim, sou feliz por isso. Mas eu não me conformo com o nível que eu alcancei. Eu não me conformo. Eu não quero, como eu falei de manhã, daqui a um mês, ser o mesmo pastor que eu estou sendo hoje. Eu preciso melhorar. Eu preciso me aprimorar. Eu preciso ser melhor para você. Eu preciso ser melhor para o reino. Eu preciso ser melhor para o meu Deus, para quem eu tenho que prestar contas. Eu não posso me conformar. Ah, pastor, mas é muito difícil, irmãos. A gente não está aqui para viver vida fácil, não. Olha para os apóstolos. Olha para o Evangelho.
O evangelho é desafio. Nós estamos entrando, irmãos, numa fase aqui na igreja que vai gerar em nós desafios de romper com preguiça, com cansaço. Nós vamos precisar colocar força mesmo. Agora, o esforço, irmãos, ele não é maior do que o resultado, do que aquilo que Deus vai promover no nosso meio. E lá na frente, irmãos, quando tudo estiver lindo e maravilhoso, ainda vai ter aqueles que falam assim, também é fácil, né? Agora, aí, ó, estão ali, assim, assado, ninguém vai lembrar desses dias. Como eu costumo falar, irmãos, e pode parecer chato, ninguém vai lembrar dos primeiros dias lá na Vitório Tafarello. Que muitas vezes as poucas ovelhas que estavam lá, às vezes não poderiam estar, e estávamos lá só a gente. E a gente olhava assim, será que a gente faz o culto ou não? E a gente sempre fez, irmãos. Mesmo que tivesse eu e Michela, aí depois Caio e Bia, na época Mateus e Juliana, Soraya, Sofia também, mas Sofia não entendia, né? Eu estou falando em termos de entendimento mesmo, né? Depois Douglas e família, enfim. Tantas pessoas que foram se achegando, irmãos. Mas lá atrás nós vimos vocês aqui hoje. E quando a gente chegava naquele dia frio, aquela preguiça, meu Deus, eu vou sair lá de Barueri, do conforto da minha casa, irmãos. Vou pegar a Castelo Branco, vou chegar lá na igreja e tal. Vou te falar que foi fácil, irmãos? Não foi fácil. Muitas vezes chegar ali e falar assim, meu Deus, não veio ninguém de novo. Vamos lá. Reunião de oração, irmãos. Aqui nesse templo, eu já orei sozinho numa maratona de oração. Aqui nesse templo. Então, o que eu quero dizer com isso? Sempre vamos precisar ser resilientes. Sempre vamos precisar colocar força. Não tem como. Você não vai conseguir romper na sua vida se você não colocar força. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela precisou romper com um estigma da sociedade. Ela precisou se expor, até mesmo a ser presa, a ser condenada, porque ela não podia fazer aquilo que ela fez. Pedro precisou obedecer, mesmo podendo ser ridicularizado pelos outros pescadores. Está ouvindo agora esse carpinteiro aí? Pedro precisou obedecer, mesmo quando parecia loucura andar sobre as águas, mas ele, sobre a palavra de Deus, obedeceu e resolveu andar. Então, volto a dizer, irmãos, seja homem, macho, seja mulher braba, firme para obedecer. Seja pessoa de coragem, de fibra para obedecer, a despeito de qualquer coisa. Volto a dizer, não vai ser fácil. Vai exigir de você esforço. Vai exigir de você um nível de comprometimento que talvez você nunca teve. Mas vou te dizer, você nunca vai se arrepender de obedecer à instrução de Deus. Nunca. Não tem ninguém na Bíblia, irmãos, que se arrependeu ou que foi prejudicado porque obedeceu a Deus. E não será comigo nem com você. Eu já experimentei de muitas coisas, muitas situações, que eu precisei obedecer, a despeito até mesmo de conselhos em volta. E eu precisei seguir com a instrução. Porque eu sabia que eu tinha uma palavra. E eu precisava corresponder com essa palavra. A fé tem uma ação, irmãos. Uma ação de confissão, uma ação de declaração, uma ação de atitudes concernentes a isso. Nós recebemos uma palavra para mudar para esse templo, irmãos. A gente poderia ter ficado onde a gente estava. Mas por ter obedecido, irmãos, e muitas vezes parecer loucura o que a gente está fazendo, a gente está vivendo o que está vivendo hoje. A gente poderia estar no mesmo lugar, com o mesmo grupo de pessoas, ali orando e crendo, porque estávamos em desobediência. Agora, porque obedecemos, o Senhor tem nos aumentado dia após dia. E será assim, irmãos. E se, pastor, a gente está fazendo tanta coisa, e se amanhã Deus mandar a gente para outro lugar, irmãos, nunca Deus vai mandar a gente para um lugar pior. Então, é sempre a crescimento. Então, se Ele tiver que mandar, nós estamos aqui para obedecer. Porque a obra é dele, irmãos. Nós somos cooperadores. Da mesma forma para você individualmente. Se Deus confiou uma palavra, confia que Ele que vai fazer.
Não fica quebrando a cabeça tentando resolver do seu jeito, não. Você pode ser muito inteligente, irmãos, mas existem coisas que só Deus pode abrir. Existem portas que você não abre com a sua capacidade. Algumas você consegue. Algumas você até vai. Mas tem portas, e são as melhores, que só Deus pode abrir na sua vida. Então, ouça, receba da parte de Deus, creia e ande à altura da palavra. Amém? Você pode se colocar de pé. Deus é fiel, irmãos, para cumprir todas as promessas que Ele fez para mim e para você. Ele não é menino, irmãos, de te colocar uma responsabilidade que Ele sabe que você não pode fazer ou que Ele não vai te pegar junto contigo. Então, se Ele confiou algo para você, irmão, saiba que da parte dEle está tudo certo. Como a própria palavra diz, da parte de Deus, em relação às promessas, você já tem o sim e o amém dEle. É uma promessa de Deus, irmão, você já tem o sim e o amém. O que falta? Nós estarmos lá também. Opa, Senhor, eu estou aqui. O que o Senhor quer que eu faça? O que nós temos para hoje? Vamos para o verbo Osasco? Vamos criar o verbo? Vamos. Vamos para o verbo Carapicuíba? Vamos. Vamos para o verbo na Zona Norte de Osasco? Vamos. Vamos para Cotia? Vamos. Calcaia? Vamos. Por quê, irmãos? Porque Deus é com a gente. A gente não está inventando nada aqui. E cada vez mais, irmãos, nós vamos experimentar e provar de grandes benefícios da parte de Deus. Amém? Queria chamar o Ministério de Música.